Alunos e alunas, tudo bem com vocês? A partir deste momento, você começa a acompanhar a videoaula do seu componente curricular Sociologia. Esta videoaula, ela está destinada principalmente a todos aqueles alunos e alunas que estão devidamente matriculados na terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir do momento eu peço a sua atenção para que você possa aprender a respeito do feminismo e a violência doméstica contra a mulher. Este é o tema da nossa videoaula. Um tema bastante pertinente, um tema, digamos assim, bastante atual e, inclusive, até recorrente com questões no Enem. Vamos começar compreendendo o que é que se trata o feminismo. Visualize em tela que eu estarei apresentando e explicando um conceito a todos vocês. Então, vocês podem aí visualizar e acompanhar a leitura. Feminismo, doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Movimento que combate a desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, percebam, a palavra desigualdade, ela apareceu. E ela apareceu se reportando justamente a dois gêneros, homens e mulheres, ou seja, masculino e feminino. Então, hoje há um problema social latente que é a desigualdade de gênero. Isso quer dizer o seguinte: quando nós levamos em consideração esse tipo de relação, nós não estamos tratando que homens e mulheres, socialmente, eles estão equiparados. Há uma desigualdade. Ou seja, existe uma construção sócio-histórica e até mesmo cultural que faz com que o homem ele esteja em um patamar social de superioridade em relação à mulher. A consequência de tudo isso, por exemplo, são formas de violência, são formas de discriminação em relação à mulher, são formas de inferiorização em relação à mulher. Então, o feminismo, ele acaba sendo um tipo de movimento social. Nós já tivemos algumas videoaulas anteriores em que nós tratamos a respeito dos movimentos sociais e aqui é apresentado mais um a todos vocês, o feminismo, ou movimento de mulheres, como em alguns lugares também se reportam com essa expressão. Então, esse movimento feminista, ele busca justamente o quê? Essa equiparação, uma espécie de nivelamento, ou seja, uma redução dessa desigualdade entre homens e mulheres. É justamente essa desigualdade que faz com que diariamente mulheres sejam vítimas de um tipo de violência que popularmente ficou conhecido como a violência doméstica praticada contra a mulher. É justamente essa desigualdade de gênero que faz com que a mulher, mesmo inserida no mercado de trabalho, ela chega a ter uma desvantagem salarial de até 30%, mesmo que ela exerça os mesmos cargos, com as mesmas responsabilidades e as mesmas atribuições com os homens. Isso são dados estatísticos que aparecem justamente nas plataformas, são dados disponibilizados pelos institutos de pesquisa que tratam justamente a respeito do assunto. E um dos problemas gerados, como eu acabei de citar, por conta dessa desigualdade de gênero, corresponde justamente à violência doméstica. Primeiro, vamos entender esse termo violência doméstica. Habitualmente, as pessoas elas acreditam que a violência doméstica é aquela violência, como o próprio nome já sugere, que acontece, por exemplo, exclusivamente dentro de casa. Claro, corriqueiramente é uma violência intrafamiliar. O cenário mais comum é o ambiente da família, é o seu ambiente doméstico, ou seja, é a sua casa. Mas essa violência doméstica, ela não se restringe somente a esse espaço. Essa agressão, o ato do homem agir com violência contra a mulher também pode acontecer em qualquer cenário.
o caráter doméstico da violência, ele é retratado muito mais pelo vínculo que a vítima, que é a mulher, tem em relação ao seu agressor. É o companheiro ou é o ex-companheiro habitualmente, e menos a questão de lugar. Agora nós vamos visualizar em tela alguns tipos de violência que, no caso, são praticadas contra a mulher. Porque quando nós também tratamos a respeito da violência, nós associamos imediatamente a questão da violência física, que, claro, a violência física, ela é um dos tipos, mas não é a única forma de agredir, não é a única forma de ferir. Existem outras formas que nós precisamos aprender e levar em consideração. Então, vocês conseguem visualizar, nós temos a violência física, que corresponde a lesar a integridade ou saúde corporal da mulher. Violência psicológica, danar a saúde emocional, mental e sua liberdade de ser. Ou seja, é quando o agressor ele age de uma forma no sentido de dilapidar, destruir, diminuir a autoestima da mulher. Violência sexual, forçar ou intimidar a mulher a uma relação sexual não desejada. Ou seja, o ato sexual, mesmo entre pessoas casadas, tem que ser um consentimento de ambas as partes. A mulher, ela não tem que ceder simplesmente para agradar, digamos assim, os apetites sexuais do homem. Violência patrimonial, reter, subtrair ou destruir bens, valores e direitos. Nessa forma de violência, nós já estamos tratando a respeito das posses. E a violência moral, caluniar, difamar ou cometer injúria, que é quando, através do vocabulário chulo, existe a fofoca, né? Existe aquelas discussões, aqueles comentários que apresentam como finalidade justamente depreciar, digamos assim, a figura da mulher, a figura da companheira, da ex-companheira e assim por diante. Em relação a esse tema da violência doméstica contra a mulher, nós temos uma situação emblemática no Brasil, que corresponde justamente, visualize em tela, a lei número 11.340, que popularmente ficou conhecida como a Lei Maria da Penha. Maria da Penha, né, uma mulher vítima de violência doméstica, a exemplo de outras mulheres, né? Então ela lutou, digamos assim, né? Foi uma luta pessoal, mas ao mesmo tempo que foi uma luta pessoal, acaba correspondendo a uma luta que contempla, digamos assim, uma série de mulheres que vivem justamente nessa situação pelo fato de serem agredidas, digamos assim, pelos seus companheiros. Então a Lei Maria da Penha, ela é uma lei protetiva, ela é uma lei que, além de proteger a mulher, resguardar a mulher do agressor, ela também tem como finalidade punir esse agressor e coibir que a violência doméstica ela continue se repetindo. Agora vocês podem visualizar em tela alguns dados que refletem a realidade brasileira justamente a respeito dessa situação. E uma das palavras que vocês podem visualizar também é o feminicídio, que já é uma consequência dessa violência doméstica. É quando a agressão ela acaba resultando na eliminação, digamos assim, da condição de existência, ou seja, da vida justamente da vítima. Então, por exemplo, nós temos nesses dados, vocês podem observar a quantidade de feminicídios, 1.206 feminicídios. Esses dados eles são referentes ao ano de 2019. E aí vocês podem visualizar na coluna do meio, digamos assim, o perfil dessas mulheres que são vítimas. O ápice da mortalidade dessas mulheres se dá aos 30 anos de idade. A faixa etária mais comum se deu entre os 30 e 39 anos. E prestem também bem atenção, as vítimas dessa violência doméstica também têm cor.
61% das mulheres eram negras e 70,7% tinham, no máximo, um ensino fundamental, ou seja, mulheres de baixa escolaridade. Já do outro lado, do lado direito da imagem, conforme vocês podem observar, 263.067 casos de lesão corporal dolosa. E aí nós temos um registro de tempo, que é a cada 2 minutos uma mulher, ela simplesmente é agredida no nosso país. Por isso que eu disse que o tema da violência doméstica tem toda a sua pertinência, tem a sua atualidade e é necessário o investimento de políticas públicas, é necessário, digamos assim, trabalhar toda uma questão de conscientização no sentido de que haja um respeito mútuo no que diz respeito aos gêneros. Agora nós vamos avançar porque chegou o momento do nosso exercitando. Vamos visualizar a nossa questão. Vocês podem observar. Nós temos aí um anúncio publicitário, uma mulher, a figura de uma mulher deitada no sofá, muito relaxada. Bem na parte inferior do anúncio, nós temos assim, a saúde da mulher. E vamos ao comando da questão. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Ou seja, o que são esses estereótipos? São clichês, são adjetivos, são características, são atribuições, são rótulos que acabam sendo estabelecidos. Letra A, pudor inato e instinto maternal. B, fragilidade física e necessidade de aceitação. C, isolamento social e procura de autoconhecimento. E letra D, mentalidade fútil e conduta hedonista. Ou seja, dessas opções, historicamente, quais os estereótipos que foram atribuídos à mulher a partir da década de... não só a partir da década de 1940. O anúncio é que é de 1940. Vamos visualizar? Alternativa B de bola. Fragilidade física e necessidade de aceitação. Ou seja, até um bom tempo atrás, mas infelizmente, na atualidade, algumas pessoas ainda fazem o uso da expressão para poder designar as mulheres, a questão do sexo frágil, que também acaba rotulando a mulher no que diz respeito a uma fragilidade, enquanto o homem acaba sendo a verdadeira representação da força e da superioridade. Eu agradeço a atenção de todos vocês, o meu forte abraço e acesse a plataforma eduque.ac.